Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no Idiomas Sem Fronteiras. Bom, primeiramente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência na residência pedagógica. Eu vou deixar linkado para vocês no card e também no link da descrição, tá bom? Mas esse vídeo aqui vai ser especificamente para falar sobre as minhas experiências no Idiomas Sem Fronteiras, ou ISF, tá bom? Para quem não sabe, o Idiomas Sem Fronteiras é um programa que os bolsistas, no meu caso, dão aulas dos idiomas, no meu caso espanhol, para os alunos que querem fazer intercâmbio para fora do país, seja para Espanha, para Argentina, para Uruguai, Guatemala, enfim, países de língua espanhola. Normalmente é a Espanha. E a gente tem 2 cursos normalmente por semestre. Então, tem um curso de... Os cursos têm normalmente 32 horas de duração. Não são cursos muito longos e acontecem no segundo semestre do ano normalmente. Não é todo ano que tem, mas nos últimos anos tem tido todos os anos. Essa é a terceira vez que eu estou participando do ISF. Eu vou começar agora essa terceira vez, porém eu já tenho experiência de 2 anos passados e eu quero falar sobre elas para vocês, tá? A primeira experiência que eu tive no ISF foi em 2022, ainda tava aquele voltando da pandemia, então todas as aulas foram feitas online, ok? Eu não dei aulas presenciais e as aulas são para o estado inteiro, tá? Então, pessoas do estado inteiro de Alagoas se inscreveram para assistir às aulas de espanhol. E as aulas foram focadas no A1, no nível A1, ou seja, o básico do espanhol. Então, a gente foi ensinando do super básico desse espanhol até até o básico, sabe? Mas a gente chega no máximo no nível A1 nesse primeiro curso e depois a gente dá outro curso, seja o mesmo curso de A1 ou um nível A2 ou um de leitura, tá? Vou explicar um pouquinho mais pra frente. Nesse primeiro ano, como foi tudo online, foi um pouquinho mais louco, porque, querendo ou não, as aulas remotas, elas são muito mais complicadas. Alguns alunos, às vezes, não podiam participar porque não estavam conseguindo por conta das chuvas, então atrapalhava um pouco. Porém, eu acredito que o modo remoto seja melhor para a maioria das pessoas, pelo fato de que pessoas de outras cidades conseguem se inscrever e participar dessas aulas também. Mas, quando a gente voltou em 2023, quando eu resolvi participar outra vez do ISF, as aulas iam ser presenciais. Porém, o primeiro curso que eu ia dar presencial não funcionou porque não teve muita adesão, porque precisava de um certificado de A1, porque era um nível acima, seria um nível A2. E como não foi possível, não teve adesão, eu fiquei com um grupo online também e foi muito legal. Porém, como eu disse, a aula remota ela tem muitos problemas. Às vezes a conexão não fica tão boa, às vezes a reprodução de um vídeo não é legal, às vezes os alunos não conseguem estar ali presentes porque, como eles estão em casa, tem alguém falando algo, às vezes tem filho para cuidar, então isso acaba atrapalhando. Porém, eu ainda acho que o modo remoto seja muito amplo para essas pessoas que não são da capital, que é o meu caso, eu sou de Maceió, então as aulas que eu dou são para as pessoas de Maceió. E é muito mais complicado você sair da sua cidade para uma outra só para assistir uma aula presencial 2 vezes por semana. Eu entendo que é muito eu entendo que o programa funciona dessa forma, só que na minha cabeça funcionaria muito melhor se pudesse ter aula online para as pessoas do restante do estado. Então eu dei no ano passado um curso online na primeira vez. Depois eu tive aulas presenciais com um grupo de 3 pessoas em um curso para leituras de textos acadêmicos em língua espanhola. Ou seja, eu mostrava o espanhol para eles fazerem leituras acadêmicas, por exemplo, artigos, resumos, artigo científico realmente e coisas do tipo. Então, a gente fez um curso voltado para essas leituras acadêmicas, porque eles estavam fazendo pesquisas. Esse curso seria mais voltado para pós-graduação, porém não teve adesão da pós-graduação, e sim de 3 alunos da graduação de pedagogia.
Eles foram os meus alunos durante esse curso e a aula presencial foi muito legal, foi a primeira vez que eu tinha tido essa experiência de dar aulas num bloco da UFAL, porque a gente dá as aulas no nosso próprio bloco, ou seja, a FALE. E a experiência é muito legal porque a gente precisa pegar o retroprojetor, tem que pegar o computador, tem que fazer a preparação toda certinha. É muito legal, é uma experiência completamente diferente das aulas online. Eu achei muito legal, me senti uma super professora fazendo isso. Foi uma coisa assim de outro mundo pra mim. Porém, como eu disse, eu sinto que deixar as aulas apenas no presencial é uma forma de excluir as pessoas do restante do estado e isso me incomoda um pouco. Porém, é a forma que o programa funciona e atualmente, nessa terceira vez que eu estou participando do ISF, uma das minhas companheiras de bolsa, ela não é de Maceió, ela é de Delmiro Gouveia, uma cidade do interior de Maceió. É uma cidade do interior de Alagoas e ela vai conseguir dar essas aulas para o pessoal de Delmiro. Então, isso é simplesmente incrível. Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. Fiquei realmente muito feliz porque é mais uma cidade que está tendo acesso a cursos de espanhol pela universidade, sabe? É simplesmente maravilhoso. Bom, explicado como foi o ISF, vamos falar sobre as experiências. O primeiro mês do ISF normalmente é feito para a formação dos professores e planejamento das aulas. Ou seja, os coordenadores, que são os coordenadores do projeto, dão formação para os alunos bolsistas, que consiste em planejamento de aula, fazer o nosso material didático, porque quem faz são os próprios alunos, planejar os cursos junto pra gente dar os nossos pitacos também, se a gente acha que tá bom, se não tá. E, claro, mostrar como a gente deve agir em sala de aula também. Basicamente, a formação serve muito para isso. E agora, eles adicionaram um curso que a gente precisa fazer sobre o ISF. Então, eu achei isso muito legal, inclusive, porque muita gente entra no ISF sem saber exatamente o que vai acontecer, sem saber o que é o ISF. Eu achei muito legal eles terem incluído esse curso. E depois da formação, a gente já começa os cursos. Então, tem o primeiro curso após a formação, que a gente começa dando as aulas, e normalmente são 2 aulas por semana, terças e quintas, normalmente no horário do limbo, de 5 horas às 7, tá? Às vezes 5 e meia às 7 e às vezes de 5 às 6 e meia, depende mais ou menos de como vai ser. Antes eu fazia de 5 às 6 e meia. Enfim, os cursos a gente é designado pelos professores. Ou seja, os professores coordenadores vão escolher os cursos que a gente vai ofertar para os alunos, servidores, professores e etc, tá? Tanto da UFAL, quanto da UNEAL, quanto do IFAL, ok? Então não é só para a UFAL, é para a UNEAL e IFAL também. E aí, lindamente, os professores vão escolher os cursos que a gente vai ofertar. Às vezes são todos os cursos iguais, às vezes tem um curso que é mais básico, depois um mais avançado, um para leitura. Não sei como vai ser esse ano, porque a gente ainda está no início da formação, então não temos certeza, mas a probabilidade é que cursos básicos, que normalmente para você fazer o outro curso, você vai precisar ter um certificado dizendo que você já atingiu um certo nível. E o nível básico você não precisa. Ok, tudo maravilhoso e incrível. Seguimos a nossa vida. Depois que os cursos são mostrados pra gente, a gente pode ajudar no planejamento desses cursos, falando o que a gente acha que é bom, o que a gente não acha, isso junto com os professores, então tem todo o apoio dos professores coordenadores ali com a gente. E depois disso começamos a mostrar e divulgar os cursos, tá? E aí os futuros alunos vão se inscrever pelo edital sabendo qual curso que eles querem certinho, ok? E depois disso, a gente vai homologar ou não as inscrições deles. E só depois disso vamos partir para os cursos realmente, começar as aulas. E aí tem as aulas semanais, são 3 horas semanais, 1h30 em cada dia. Isso até dar 32 horas. E sempre tendo atividades
fora de sala, tá? Não só, tipo, atividade dentro de sala, mas a gente às vezes passa uma atividade para casa, uma pesquisa, algo do tipo, para poder estimular o aluno também a ter maior contato com a língua espanhola, porque essa é a forma que a gente vê de maior aproveitamento do ensino de uma língua estrangeira. Inclusive, isso ajuda muito, porque quanto mais contato você tem com a língua, mais você se acostuma a escutar e a falar, escrever, etc, tá? Então, a gente dá os cursos, dá as aulas, faz as atividade, planeja a prova, planeja as aulas, planeja o material didático, tudo isso é acompanhado com os professores coordenadores. E isso é feito por reuniões semanais, tá? Então, a gente tem sempre uma reunião semanal ali na quarta-feira, das 7h30 até as 9h30, são 2 horas de reunião pra gente discutir tudo que precisa ser discutido, mostrar as aulas, mostrar os planos de aula, mostrar as atividades que a gente tem pensado, falar sobre o avanço dos alunos, falar se os alunos estão realmente entendendo os assuntos, se não estão, porque se não tiver a gente tem que voltar. Se eles estiverem muito avançados, a gente tem como aumentar o nível. Então, são muitas coisas a serem discutidas com os coordenadores do ISF. Seguimos a nossa vida. E aí, depois do primeiro curso, a gente tem uma pausa, que seria normalmente nas férias. Muito entre aspas, porque a UFAL não tá com calendário regularizado. E agora, com essa greve que tá tendo, desregularizou ainda mais, então não tem muito o que fazer. A gente tem mini férias e depois volta para mais uma, entre aspas, formação, que não seria realmente mais uma formação, mas é o momento da gente falar sobre os outros cursos, discutir sobre eles, ver quais vão ser ofertados e escolher, e cada bolsista escolher qual curso vai querer dar, tá bom? E aí depois a gente tem todo o mesmo processo de iniciar o curso, homologar as inscrições, começar as aulas, enfim. Eu acho o ISF um dos projetos de extensão mais legais que tem para você fazer se você cursa alguma área possível de ter o ISF, ou seja, inglês, francês, português, espanhol. Aqui são as línguas que tem, mas tem para alemão, acho que tem, não sei se para italiano tem nas universidades que tem italiano, mas enfim, o ISF, ele é muito legal por causa disso. Porque a gente foca muito no intercâmbio, mas o aluno vai aprender a falar aquela língua, mesmo que não seja sair fluente, sabe? É muito difícil sair fluente com um curso de 32 horas. Mas o aluno já vai ter uma noção grande do que é a língua, de como se comunicar naquela língua, de entender aquela língua, sabe? Então, se ele precisar usar o espanhol, ele vai conseguir. Ele vai dar uma desenrolada ali em alguns momentos, mas ele vai estar entendendo o que ele está falando, o que as outras pessoas estão falando com ele. E o ISF, ele foca muito nessa parte, porque tem os intercâmbios que dá para você fazer daqui do Brasil para Espanha, para Argentina, seja para qualquer país de língua espanhola, e é bem mais fácil para a gente ter esse conhecimento do espanhol, porque são línguas irmãs, tá? Só que às vezes isso deixa bem difícil de ensinar ou aprender, porque como são línguas bem parecidas, tem muitas coisas que não são iguais e as pessoas se confundem. É bem interessante de ver essas coisinhas, mas o ISF ajuda muito alunos que querem aprender outras línguas e não tem como, sabe? É o mesmo caso da Casa de Cultura do Campus, que é o famoso CCC, que tem na UFAL, que você pode escolher as línguas, entre as línguas que tem lá, para você fazer, inclusive Libras, para você ter aulas e aprender. Ou seja, é um estímulo aos alunos terem um conhecimento de uma segunda ou terceira língua. E é maravilhoso ver isso acontecendo, porque muita gente pensa que não é necessário você aprender uma segunda língua, uma terceira língua, porque, por exemplo, eu já sei português e inglês, já tá bom. Não, não tá. Pode tá bom, tipo, pra uma coisa X, mas às vezes você não vai conseguir se comunicar em inglês, porque tem gente que não sabe inglês, pessoal. Não sei se vocês têm essa noção, mas pessoas não sabem inglês e, tipo assim, se você for pra Argentina, você pode tentar se comunicar com a pessoa em inglês e ela não te entender. Então, assim, o portunhol serviria aí, mas não tão bem, porque a gente tem coisas que não são boas serem ditas em alguns países de língua espanhola que a gente fala normalmente aqui no Brasil, tá? Então tem que ter esse cuidado e esse conhecimento da língua.
E é por isso que eu gosto tanto da residência e do ISF. São dois projetos de extensão que eu fiz e que eles são maravilhosos. Eles dão muito conhecimento para os professores bolsistas e é simplesmente incrível, porque a gente tem contato direto com os nossos coordenadores, a gente tem autonomia para fazer as nossas aulas, para fazer os nossos materiais didáticos. Então, é simplesmente é como se fosse um estágio, como se fosse o nosso trabalho já, sendo que ainda com o auxílio de alguns professores que já têm uma experiência maior, eles sabem os caminhos melhores para você ensinar a língua, sabe? Então isso ajuda muito no seu futuro, porque quando eu comecei a dar aula, a planejar a aula, a fazer material didático, eu tinha zero experiência, zero experiência. E com a ajuda dos professores, coordenadores, tanto da residência pedagógica quanto do ISF, isso mudou completamente. Agora eu tenho uma bagagem dessa criação e eu tenho uma noção maior do que fazer e de como fazer. Então é simplesmente maravilhoso participar de projetos de extensão dessa forma. Se você faz letras ou qualquer outra licenciatura que você possa se envolver em projetos de extensão que são assim, se envolva, porque isso muda a sua visão sobre as coisas, sobre as aulas, sobre como fazer, sobre o que usar, tá bom? Então fica aí a dica. A minha experiência com o ISF foi maravilhosa, porque as coordenadoras que eu tive foram muito boas, elas focavam muito em não fazer só o ensino tradicional da língua, em focar no idioma como um todo, focar no intercâmbio. Então era muito legal e foi muito bom ver no final dos cursos os alunos falando em espanhol, mostrando o que eles aprenderam. Então eu ficava muito emocionada, eu ainda fico quando eu lembro, porque eu fiz parte daquilo. Eu fui o que levou ele a conseguir fazer aquilo, sabe? Eu fui o caminho ali, fui segurando na mão dele pelo caminho inteiro, ajudando, e no final a pessoa conseguir falar uma frase completa em espanhol ou entender áudios em espanhol é simplesmente incrível. É uma coisa que deixa meu coração super quentinho. Eu fico muito feliz mesmo quando isso acontece. E é isso que me faz querer continuar como professora. Então, se você tem dúvidas, se você faz licenciatura e, como eu, sempre teve dúvidas se você ia querer seguir como professora ou não, participa dos projetos de extensão, que isso vai te ajudar a decidir se sim ou se não, tá? Porque os projetos de extensão são muito diferentes de um estágio. O estágio que eu fiz, ele tem vídeo aqui no canal falando sobre, mas não se compara ao ISF porque são coisas completamente diferentes. E o ISF faz você sentir tudo aquilo, não só o ISF, como também a residência pedagógica, faz você sentir aquele calor no coração quando os alunos conseguem chegar no objetivo final, sabe? É simplesmente incrível. Me conta aqui nos comentários se você já participou do ISF, da residência, de algum outro projeto de extensão e como foi sua experiência. Ou se você chegou aqui porque você se inscreveu no ISF e não sabia como seria, que você estava procurando. Enfim, me conta aqui por que você chegou nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse relato. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de deixar o like, tá bom? É isso, beijo, fui e até o próximo vídeo. Tchau!